Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, Sônia? Esses dias eu vi uma entrevista do Gilberto Kassab, onde ele estava, era uma imagem onde ele estava jogando xadrez, né? Me chamou muita atenção, eu acho interessante porque é um pouco a imagem que a gente tem dele, né? Ele é um jogador de xadrez, e ele sabe jogar muito bem com o tempo, não é? Então, quer dizer, o Cláudio acertou quando colocou, quer dizer, ele fez duas apostas erradas a gente diz depois, né? Não deram certo, na verdade, mas foram tentativas, e interessante que ele fez as tentativas, não teve grande desgaste com isso, quer dizer, não criou nenhum tipo de cisão, o Eduardo Leite acabou não vindo, mas coloca de alguma maneira o partido como alternativa, coloca o partido na mídia, gera espaço político, ou seja, gera um certo protagonismo do PSD, né? Quer dizer, a política é feita desse tipo de lance. Você faz uma aposta, você ocupa espaço, você se coloca como alternativa e tal, você ganha um discurso, não é? A candidatura do Rodrigo Pacheco, cá entre nós, né? O Rodrigo Pacheco, ele é o mais mineiro de todos os mineiros, né? Porque ele não se posiciona sobre absolutamente nada. Sequer as pautas do Senado, a gente acompanha no dia a dia ali o Senado, é difícil extrair uma posição do Rodrigo Pacheco sobre pautas do Senado, compara o Rodrigo Pacheco com Arthur Lira, é água para o vinho, né? Quer dizer, de um lado você tem um presidente, pode se discordar ou concordar, mas que toma a decisão, toca a pauta para frente, aprova projetos, do outro lado, um presidente que quer dizer, ele é o mestre das palavras, né? Palavras abertas, Roda vagas, presa. enfim. É roda presa, como diz o Cláudio. Por aí, eu concordo com o Cláudio, né? Mas vamos lá. Agora, o outro ponto, né? Quando ele diz falta 3 meses para o período das convenções, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Então tem tempo. A verdade é que todos os candidatos que foram lançados pela tal da terceira via, eles vão sofrendo desgastes. Porque numa campanha como essa, essa série de pesquisas é uma máquina de moer carne. Você coloca o nome na pesquisa, pega lá, Eduardo Leite, João Dória, né, Simone Tebet, fica 1, 2%, 1, 2%. E só essa imagem, a cada semana, a nova pesquisa, 1%, 2%. O mundo político é pragmático, né? Por que alguém vai apoiar uma candidatura que tem 1%, tem 2%? E passa a semana, mais semana, passa um mês, continua com 2%. Então, isso é só desgaste, não tem, ó. A candidatura Sérgio Moro, em grande medida, ela está virtualmente inviabilizada porque não sai dos 7%. É 7, não é 1. Qualquer candidatura que o PSD lançasse agora, de políticos, que o PSD tem nos seus quadros, ia para esse 1, 2%, e entraria na máquina de moer carne. E aí entraria no debate, que esse debate não é positivo, quer dizer, enfim, o debate da inviabilidade, não é? O PSD tem um candidato, na minha visão, muito qualificado, potencial, que é o Paulo Artung. Paulo Artung foi governador do Espírito Santo, foi avaliado na época a melhor gestão fiscal do Brasil, foi avaliado como uma das melhores gestões de educação do Brasil. Ele é claramente preparado, ele é um economista, enfim, ele é reconhecido no mundo político como um político bem preparado, tem um bom discurso, foi governador, mas de um estado pequeno, não tem popularidade nacional, seria outro candidato para entrar nessa faixa aí de 1, 2%. Representaria bem, iria bem nos debates, faria tudo direitinho, não é? Mas tem que combinar com o eleitor. O PSD tem políticos mais populares, por exemplo, o prefeito Calil de Belo Horizonte poderia abrir mão, mas por que ele abriria mão de ser candidato ao governo de Minas Gerais, onde ele tem chance, está com um pouco mais de 20%, uma disputa dura com o atual governador, Partido Novo, mas o fato é que, vamos lá, o governador Zema, mas por que abriria a mão? Então, é difícil isso, né? O PSD tem uma fatia gorda aí do fundo eleitoral, tem 400 milhões. A estratégia do Kassab, a minha impressão é o seguinte: nós temos 3 meses pela frente. Se colar, colou. Se a gente buscar um candidato que tenha mínimas condições, é interessante para o partido. Aloca aí 50 milhões do fundão, né? Tira aí dos estados o que seria alocado para os deputados federais, senadores, candidatos ao governo dos estaduais, e financia uma campanha presidencial. Aparece bastante o nome do partido, vai ter espaço generoso de rádio e televisão. Então, faz bem para o partido, faz bem para a sigla, né? E tenta conseguir lá 3, 4, 5%, na campanha eleitoral. Ninguém imagina que, pô, pode dar uma sorte, né? Isso é que nem loteria. Daqui a pouco lança o Paulo Artung,
pela sua qualidade, etc., vira um fenômeno eleitoral e será de presidente. Bom, mas daí é tirar na loteria, né? Mas se não tirar na loteria, se conseguir uma campanha razoável, né, com uma boa presença política, digamos assim, entra na negociação do segundo turno em boas condições, faz uma boa negociação, ajuda a formar bancada, gera visibilidade para os candidatos nos estados, né? Óbvio que vai haver uma enorme cristianização. Né? O que que é cristianização? Todo mundo se lembra aqui, só para lembrar o ouvinte, quando Cristiano Machado foi lançado à presidência da República, né, pelo PSD, mas o PSD votou no Getúlio Vargas. Né? Então, isso está na história do Brasil, isso é uma característica. O Ulisses Guimarães foi cristianizado dentro do MDB. O MDB é sempre cristianizado. O PSD, o próprio Geraldo Alckmin foi cristianizado dentro do PSDB em 2018. Ou seja, o partido lança um candidato, mas a sua base, seus vereadores, seus deputados, vão para o outro lado. Então, por exemplo, no PSD, Ratinho Júnior está na campanha Bolsonaro, no Paraná. Por quê? Porque o Bolsonaro é muito forte no sul do Brasil e é interesse para ele se aliar a um candidato que tem 30%, 35%. Otto Alencar, na Bahia, aliado do presidente Lula. Não é? Omar Aziz, do PSD também, aliado do presidente Lula. Porque no Nordeste o Lula tem 40%, 50%, por que que ele vai né, segurar um candidato que tem 1%, 2%? Então, é óbvio que vai haver uma cristianização aí. O eleitor já está malandro, ele já está esperto, ele já conhece um pouco como é que funciona esse processo. Então, o Gilberto Kassab, na minha opinião, ele faz isso. Ele joga com o tempo, não tem pressa. Não é? No limite, pode, inclusive, acho muito difícil compor uma aliança com o Ciro Gomes, porque aí é um problema de você criar uma aliança que não tem nada a ver com o DNA do partido. O Ciro Gomes é um candidato de conflito, os estados, as lideranças regionais carregar o Ciro Gomes. Eu não consigo imaginar o senador Otto Alencar carregando o Ciro Gomes na Bahia, o Ratinho Júnior carregando o Ciro Gomes no Paraná. Bom, aí é criar uma confusão enorme. Mas até isso faz bem pro Gilberto Kassab, PSD, ou seja, mostrar que ele tem abertura, que ele conversa com a esquerda, que ele conversa com todo mundo e tal. No final, na minha visão, é isso. Ou vai lançar uma candidatura própria de algum quadro para tentar algum tipo de posicionamento aí, ou vai compor essa aliança da terceira via, não é? A aliança da terceira via que cá entre nós, não é? Tá mais devagar. Deram aquele mês, né, até o dia 18 de maio, mas tá mais devagar do que não sei o quê, né? Vamos aguardar aí, vamos ver. Schiller, tem essa história aí de terceira via, né? Agora eles querem denominar isso aí como centro democrático, né? Não gostam mais dessa expressão aí. E no mês de maio a gente vai ter a definição se realmente os três partidos vão estar juntos, como dizem os seus pré-candidatos até o momento. MDB, quatro partidos, né? Tem o Cidadania também, que fez federação com o PSDB. MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil. Isso passa também pelos estados. Aqui em São Paulo tá uma briga danada, né? Desses três partidos aí para compor aí a chapa. Lembrando que também tem essa questão do PSDB não está resolvida, né? Quem pensa que aquela notinha lá assinada pelo Bruno Araújo neutralizou a conspiração contra a candidatura de João Dória, tá muito enganado. O governador gaúcho disse que está na pista, Cláudio Humberto. Exatamente. E a informação que eu tenho é que o que se articula nesses partidos aí é uma chapa Simone Tebet com Eduardo Leite de vice. Ambos têm menos intenção de voto do que o Dória, mas enfim, vai que eles têm lá uma... O que eles estão argumentando, Schiller, que eu acho que é até uma coisa curiosa, até meio debochada, é que as prévias serão respeitadas, porque afinal de contas não tratou de vice, tratou só de titular da chapa, né? Então seria a justificativa para entronizar ali o Eduardo Leite como vice de Simone Tebet. Tem chance essa chapa, hein, Schiller? Olha, Cláudio, eu tenho conversado com pessoas do PSDB para tentar entender essa confusão. O que me diz é o seguinte, quer dizer, o PSD, o João Dória só sai se quiser. Tá? Ele não será derrubado, quer dizer, no sentido, quer dizer, o diretório reunir, tomar uma decisão, expulsar, ficaria expulsar o João Dória do PSDB, quer dizer, e aí entronizar o Eduardo Leite meio que à força no processo todo, quer dizer, é uma cena que ninguém consegue imaginar, porque ganhou a prévia, porque tem força, porque o diretório de São Paulo é muito forte, porque bem ou mal tem o respaldo do Rodrigo Garcia, que agora é o governador de São Paulo, então que agora está com as cartas na mesa.
Mas vamos lá, João Dória continua tendo algum tipo de influência, então acho muito difícil isso acontecer. Né? Seria assim um gesto de um nível, acho que o PSDB, tudo pode acontecer, né? A gente pode daqui a 2 meses estar assistindo exatamente esse cenário, eu vou ficar aqui, eu vou morder a língua, né? Mas o quadro de hoje é que isso é muito difícil. O que pode acontecer é a candidatura do João Dória morrer de inanição, porque ele não tem visibilidade hoje nacional, por não ser governador, não é? Então vai ter que fazer agendas difíceis, não tem aliados, os partidos não querem fazer uma coalizão com o João Dória. Então como é que faz? Como é que sustenta uma candidatura desse jeito? A mídia, obviamente, vai minguar um pouco, porque não tem mais grande novidade. Programa econômico, cá entre nós, não mobiliza ninguém, não é? A própria ideia de manter quadros de alto nível, um programa econômico, é difícil quando uma candidatura tem 1%, 2%. Então, tudo é muito difícil. Agora, João Dória que fez todo aquele movimento que a gente assistiu aqui na outra semana, né? Daqui a um mês abrir mão, eu não consigo, um mês porque nós estamos